Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Filipenses, capítulo de número 1, que diz o seguinte, a leitura da mensagem. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós, exortação, a perseverança e ao amor fraternal.
a humildade e a santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Mais uma vez eu reforço dizendo, irmãos, né, aquilo que o apóstolo Paulo, no encerramento de todas as suas epístolas, né, ele já no encerramento da sua carreira, ele disse, né, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né. Então a palavra de Deus, né, nos exorta, nos instrui, nos ensina dizendo, né, para que nós tenhamos ânimo, tenhamos coragem, tenhamos fé, né, e não nos deixemos desfalecer, né, não nos deixemos desfalecer, né, marchando firme e forte, sempre rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos passar já de imediato, né, para a nossa meditação nas reverências, né, a partir do versículo de número 23, né? Vou pegar aqui do versículo número 21, só porque faz parte do contexto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha ida a vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a referência, irmãos, nós esbarramos nesse ponto aqui no vídeo anterior, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, onde diz, né, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que habita no crente, é chamado o Espírito de Jesus Cristo. Confira em Atos, capítulo 16, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque é Cristo quem outorga o Espírito ao crente na sua conversão, pelo estudo, a regeneração dos discípulos. Página 1613. E é ele quem subsequentemente batiza o crente com o Espírito Santo. Ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, nota, ver o estudo, o batismo no Espírito Santo, página 1627. Né? O Espírito Santo, irmãos, né, ele é o poder de Deus na vida do crente. O crente que não é batizado no Espírito Santo, ele é um crente fraco, ele é um crente medroso, ele é um crente que ele principalmente, ele não enfrenta os demônios, ele não enfrenta Satanás, diabo e os seus seguidores, né? Porque os demônios,
né, ele não teme o homem de cara feia. Demônio não teme o homem armado com qualquer tipo de arma letal, né? Pedra, pau, faca, revólver, metralhadora, fuzil, né? Nada disso bota medo em Satanás. Homem de cara feia, fala grosso, fala alto, homem milionário, riquíssimo, que tem muito poder aquisitivo, né? Nada disso sequer incomoda Satanás. Como diz o ditado do povo, nem cócega nele faz, né? Diabo teme, né, e bate em retirada somente através do Espírito Santo do Senhor, né? Jesus disse aos seus apóstolos, né, ali em Jerusalém, né, logo após a sua ascensão, né, a sua ascensão, nas últimas instruções aos discípulos, ele disse para os discípulos, né, ficai em Jerusalém até que do alto vos recebais poder. Ele estava falando exatamente do batismo no Espírito Santo. Porque nenhum dos apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos, né, que conviveu com ele durante 3 anos, né, até o dia que ele foi morto e crucificado, e ressuscitou e subiu aos céus, né, nenhum deles tinha ainda sido batizado no Espírito Santo, né, sequer tinha recebido até o dia que ele apareceu aos 11 e entrando dentro de casa, trouxe a mão na boca, no rumo do queixo, e soprou sobre eles e disse para eles, recebais o Espírito Santo, porque até então eles não tinham. Estavam com Cristo o tempo todo, mas não tinham ainda recebido sequer o Espírito Santo, né? Muito menos o batismo no Espírito Santo. E o homem, o crente corajoso, né, aquele que enfrenta demônios, aquele que ora e o diabo sai, é somente o crente batizado no Espírito Santo. O crente que não é batizado no Espírito Santo, ele tem grande dificuldade para expulsar demônios, né? E Jesus deu esse poder aos 12, quando enviou 2 a 2, né? Ele outorgou a eles um poder especial, né? Ele fez ali uma concessão naquele momento, que ele precisava dos 12 ali forte, sem a presença dele com eles, porque até então eles tinham total confiança em Jesus, porque Jesus estava com eles. Mas quando Jesus enviou ele na missão de 2 a 2, ele não foi com eles, né? Ele ficou e enviou 2 a 2 e disse para eles, né? Jesus disse para os 12, eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, né? Então, este poder que é dado ao homem, somente Jesus pode conceder. E ele só concede ao homem aquele que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Aquele crente, aquele homem, os evangélicos principalmente, que se batem no peito e falam, eu sou evangélico, né? Essas pessoas que são evangélicos, né? Se ele não for crente, fiel e verdadeiro, se ele não for batizado nas águas, se ele não for batizado no Espírito Santo, né? Ele não tem esse poder de expulsar os demônios com a ênfase da qual Jesus concedeu aos discípulos 2 a 2, né? E uma vez subindo ao céu, ele batizou e continua batizando o homem no Espírito Santo, para que o homem seja poderoso no poder de Cristo que ele nos concede através do batismo no Espírito Santo. E é disso que a palavra está falando aqui. E quem batiza, irmão, não tem ninguém que consegue batizar o homem no Espírito Santo, a não ser Jesus, somente Ele. Esse é um poder que somente Ele tem de batizar o homem no Espírito Santo, né? Por quê? Exatamente porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo homem que se diz, eu sou evangélico, toda mulher, eu sou evangélica, né? Você pode ser evangélico, né? Mas se você não for batizado nas águas, se você não for batizado no Espírito Santo, se
se você não recebeu ainda o Espírito Santo, então você não é um crente temente a Deus, fiel e verdadeiro. Porque o crente temente a Deus, fiel e verdadeiro, ele recebe todo esse poder, né? Ele é batizado primeiramente nas águas, né? Ele entra em comunhão com a sua igreja, né? Ele permanece em santificação de corpo, alma e espírito, né? Ele recebe o Espírito Santo e logo a seguir o Senhor o batiza no Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito Santo e outra coisa é diferente, que é o batismo no Espírito Santo. Aí o homem está preparado para poder orar para os enfermos serem curados, né? Orar para as pessoas endemoniadas e o diabo sair, né? Para pisar serpentes e escorpiões e não ser atingido, não ser ofendido. Se for, não sofrerá nenhum dano, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Essa passagem, irmãos, de se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, né? Nós temos dois exemplos fortes que a Bíblia nos traz, né? Um deles foi o menino, né, que se converteu a Cristo, né, contra a vontade do pai e da mãe, né? E aí os pais dele odiavam aquela criança por causa desse problema. Amava como filho, tinha como filho, queria bem, mas não aceitava que eles fossem crentes de hipótese alguma, né? E aí a mãe colocou veneno na comida, né, para matar aquele filho, né, para matar porque ele não queria saber de crente na família, né? Só que o menino, ele era crente fiel e temente a Deus, era uma criança de 11 anos de idade, se não me falha a memória, né? E chegava na lavoura, né, os irmãos mais novos iam levar comida para ele, né, todos os dias, né? E a mãe um dia falou para um dos filhos, né? Num dos dias ela falou, hoje eu vou colocar veneno na comida desse menino, porque esse menino vai desaparecer, não vai mais existir na nossa frente, né? E colocou veneno na comida para ele. E chegando na roça, né, o menino comeu a comida, levantou o caldeirão ao alto, orou a Deus e comeu e voltou para casa de tarde, são e salvo. A mãe fez isso durante vários dias. E ela falou, não é possível, esse menino está jogando a comida fora, porque eu coloco veneno e ele não morre. Chega de tarde, o menino vem embora, né? Ela já ficava olhando na hora dele ir embora, e o menino apontava lá e chegava, né? São e salvo, com saúde, né? E um dos dias ela mandou um dos irmãos que ficasse vigiado, ficasse na moita, entregasse o caldeirão e ficasse vigiando ele, né? E ela foi e viu, e contemplou e ficou sabendo, né, que o menino orava a Deus e Deus abençoava aquela comida e o menino não morria, né? Este é um dos exemplos fortes que a Bíblia nos traz. E o outro é o de Eliseu, irmãos. Eliseu chegou com a sua comitiva de 20 homens, né? Chegou numa região onde eles iam pousar. E naquele lugar que eles iam pousar, aquela família que o recebeu para eles dormirem, naquele local, não tinha comida para eles comer, tinha nada, zero. Era um deserto, não tinha nada, pelado, não tinha nada, né? E Eliseu mandou, né, que os seus homens fossem colher folhas para poder preparar a comida, para eles poderem comer alguma coisa ali e dormir, porque não tinha outra coisa para comer, né? E os homens de Eliseu saíram para caçar folha para de fora. E quando eles entrou para dentro com as folhas nas mãos, né, os homens do local ficou tudo com os olhos estatalados, né, olhando aquilo nas mãos deles, né, e falou para eles, né, isso aí não pode comer, isso é veneno, né, não pode ser veneno. Só que não tinha nenhuma outra coisa para comer. Eliseu tinha ali na comitiva dele, né, na carga dele, azeite e farinha. E a palavra de Deus afirma que Eliseu colocou aquelas folhas venenosas na panela para poder cozer, para cozinhar, né? E deitou a farinha em cima, misturou bem misturado e deu para todo mundo comer. Comeram, encheram a barriga, o estômago e foram dormir de barriga cheia e aquela folha venenosa. E quando eles comeram aquela comida, os homens do lugar ficou tudo esperando que daqui a pouco eles começassem a fazer mal e morressem. Mas não morreu, porque Eliseu orou a Deus, apresentou aquela comida a Deus e Deus não deixou que eles fossem envenenados e morressem. A mensagem chama, né, a morte na panela. Esse é o nome da mensagem lá, esse acontecimento. Então, este é o crente, né, esse é o verdadeiro crente que aceitou Jesus numa verdadeira igreja de Cristo,
orou com o pastor na hora do apelo, cumpriu-se o tempo de estar ali na preparação, foi batizado nas águas, preferencialmente em águas correntes, entrou em comunhão e permaneceu em santidade de corpo, alma e espírito, né? E foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e foi batizado também no Espírito Santo. Este é o crente fiel e verdadeiro, temente a Deus, o qual Deus outorga todo este poder. E é Jesus Cristo, como diz a Santa Palavra de Deus aqui, quem batiza o homem no Espírito Santo. Somente após passar por essas etapas, todas as quais eu mencionei aqui, então isso será possível, né? E Jesus diz que os sinais, e estes sinais seguirão os que crerem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.